Oi pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem. E eu vou começar a gravar agora a nossa aula dessa semana. É uma aula bastante importante, bastante interessante, que ela vai abordar diferentes aspectos da curva no After. A gente vai ver a modalidade de curva, como curva de posição, como curva de velocidade, e vai também ver a curva principal, que é a curva de vetor, a curva de desenho, a curva gráfica, né? Que a gente usa para criar formas, para criar shape layers, né? Aqueles objetos de forma que eu mostrei na aula passada, que a gente fez uma esfera, né? Pulando. Então hoje a gente vai explorar um pouco mais e vamos começar vendo a diferença entre o shape layer e a máscara, tá? Porque eles são muito semelhantes, porque os dois trabalham com curvas. Então eu vou começar criando uma composição aqui. 1920 por 1080, 5 segundos e 00 frames de duração. Essa pergunta estava no questionário, né? E dessa vez eu vou criar uma camada, vou começar criando uma camada, um sólido, né? Como camada, um sólido. 1920 por 1080, White Solid 1. Bom, assim que eu crio o sólido, ele aparece como selecionado, tá? Por que eu sei que ele está selecionado? Tá branquinho aqui, ó, tá, com marca de seleção, e eu estou vendo esses quadradinhos vermelhos aqui em volta do próprio sólido, que indicam que ele está selecionado. Se eu clico fora aqui dele, os quadradinhos vermelhos somem, o sólido não está mais selecionado, tá? E qual que é a importância disso, se o sólido está selecionado ou não? Aqui em cima, do lado esquerdo, está a ferramenta de criação de formas, que a gente viu na aula passada. Eu criei uma elipse por aqui, mas também eu mostrei um pouco do retângulo com os cantos arredondados, né, interatividade e tal. Essas ferramentas, elas servem para duas coisas diferentes. Elas servem tanto para criar formas, shape layers, objetos de forma, tá? Camadas de forma, mas também servem para criar máscaras, tá? Do lado direito aqui, ó, do lado esquerdo está ela. Do lado direito tem uma caneta, tá? Uma Pen Tool. Quem trabalha com Photoshop, com Illustrator, provavelmente já usou essa caneta. É a mesma caneta do Illustrator e do Photoshop. Tá? Tem aqui para adicionar vértices, deletar vértices, converter os vértices e aqui para trabalhar com feather, que é o esfumaçado da máscara. Tá? Aqui já está falando em máscara, aqui não está falando em máscara. Por quê? Porque essa Pen Tool, ela serve, de novo, da mesma forma que essa ferramenta, tanto para criar shape layer quanto para criar máscara. Então vocês vão ver que é muito semelhante a criação de shape layer e a criação de máscara. Vamos fazer na prática aqui? O que vai fazer com que essas ferramentas funcionem como uma ferramenta de criação de máscara ou de shape layer? Simplesmente o fato de você ter alguma camada selecionada ou não, tá? É só essa a diferença. Se eu estou com uma camada selecionada, ou com uma imagem selecionada, ou como uma foto, isso aqui funciona como uma criação de máscara. Então vou pegar aqui a estrela, por exemplo. Se eu clico, ó, está selecionado. Clico aqui em cima e arrasto. Vou clicar mais no meio. Clico aqui no meio e arrasto. Ele cria uma estrela. E enquanto eu não solto o botão do mouse, eu posso rotacionar essa estrela. Posso, com a seta para cima, aumentar o número de pontas. Com a seta para baixo, diminuir o número de pontas. Com a seta para a esquerda, arredondar para dentro. Com a seta para a direita, arredondar para fora. Tá? Então é interativo. Vocês podem fazer tudo isso enquanto não soltar o botão do mouse. Mas como isso aqui é uma máscara, uma vez que eu soltei o botão do mouse, no sólido aparece um menuzinho máscaras e aqui máscara 1. Se eu viro esse menuzinho máscaras, eu tenho algumas opções, como o formato da máscara, o feather, que eu falei, ó, o feather é o esfumaçado da máscara, tá? A opacidade da máscara, tá? A expansão da máscara. Mas eu não tenho opções que permitam que eu aumente a quantidade de pontas ou o arredondamento das pontas, porque isso aqui é uma máscara. Ok. Professor, mas não entendi. O que a máscara faz, então? O que é uma máscara? Ela está mascarando uma determinada parte do objeto. Então, se isso aqui fosse uma foto, por exemplo, vou pegar uma foto minha aqui.
melhor. Peguei aqui um trabalho que eu fiz. É um vídeo isso aqui, tá? Se eu uso essa máscara aqui, ó, vou pegar agora a Polygonal Tool, clico aqui no meio, olha só, eu escondo tudo que está fora da máscara, só o que está dentro da máscara aparece, tá? Então é isso que uma máscara faz, ela mascara. Se eu clicar aqui no botão Inverted, ó, Inverted, aí é o contrário, aí ela vai ocultar o que está dentro e revelar o que está fora, tá? Então você pode trabalhar com a máscara para revelar o que está dentro ou para ocultar o que está dentro. Então, como o sólido estava selecionado e eu usei essa ferramenta aqui da estrela, eu criei uma máscara no sólido. Se o sólido não está selecionado e eu uso a mesma ferramenta, olha a diferença. Ele está usando a mesma configuração, a última configuração que eu usei, né, de arredondamento, de quantidade de pontas e tudo mais, né? Mas ele criou uma outra camada, e essa outra camada é um shape layer, igual que a gente criou na aula passada. E na aula passada a gente já viu que dentro dessa camada shape layer existe um menuzinho de contents, conteúdos, né? E dentro dele está aqui a Polystar 1, porque é a forma que eu criei, uma Polystar. Quando eu abro essa forma Polystar e vou em Polystar Path, olha quantas opções eu tenho. Quantidade de pontas. Então, o Shape Layer, diferentemente da máscara, eu ainda consigo modificar a quantidade de pontas, eu consigo modificar o raio interno, o raio externo, tá? O arredondamento do raio, ó, se eu quiser fazer, voltar a ficar pontudo, fazer arredondado para dentro, igual eu tinha feito aquela hora, ou 0% aqui, ele não vai ter zero de arredondamento, ele vai ficar totalmente pontudo, né? Então eu consigo continuar modificando essa forma. E posso, inclusive, reparem aqui que eu posso keyframear. Eu posso fazer um keyframe na quantidade de pontas e de repente reduzir para 3. E o que vai acontecer? Quem lembra o atalho aqui, ó, B e N, né, para fechar o work area, se eu fecho aqui com N e bato espaço, eu vou ver essa estrela diminuindo a quantidade de pontas. Coisa que se eu fosse tentar fazer com a máscara, a única opção que eu tenho da máscara, ó, esse olhinho aqui, eu posso simplesmente deixar de enxergar esse shape layer, tá? Eu não estou deletando ele, eu só deixei de enxergar, tá? Ele está aqui, mas eu só deixei de enxergar. Eu tenho aqui como keyframear o Mask Path também, mas é reduzido ao que eu consiga fazer mexendo nesses vértices aqui. Então vamos supor que eu faço esse movimento aqui. A máscara, quando ela intersecta, ela volta a ficar negativa, né? Volta a ficar positiva. Então eu consigo fazer, por exemplo, uma animação desse tipo, né? Mexer nos vértices dela. Mas é muito mais complicado, já deu para vocês perceberem, do que se eu fosse tentar reduzir a quantidade de pontas, né? Na verdade, cada uma delas tem a sua vantagem, né? Tem hora que vocês vão querer trabalhar com a curva solta, né? Para vocês poderem mexer nela e criar keyframes nela, né? Acender aqui de novo. Tem hora que vocês vão querer trabalhar com o Shape Layer, tá? Lembrando que o Shape Layer também você ainda pode mexer no stroke, né? No contorno, no preenchimento. Então, o Shape Layer ele tem uma série de recursos, né? Inclusive alguns que mais para frente a gente deve ver. Ficou claro, então, a diferença entre criar máscaras e Shape Layers? Vamos retomar? Deleta tudo isso aqui. Vou pegar o sólido aqui de novo. Lembrando que uma vez que eu criei o sólido, ele fica guardado aqui. O Shape Layer não, tá? O Shape Layer, se eu deletei mesmo. O sólido eu posso jogar aqui de novo. Eu não preciso criar um novo sólido. Se eu criar um novo sólido, eu vou acabar ficando com 2 sólidos na minha pasta sólidos, 2 sólidos iguais. Então tem que ver se tem necessidade disso, né? Sendo que eu posso reaproveitar o mesmo. Então, se eu uso essa ferramenta com o sólido selecionado, eu crio uma máscara. Deixa eu resetar ela. Não vou conseguir resetar plenamente, né? Mais ou menos. Crio uma máscara. Se eu não tenho nada selecionado,
cria um shape layer, tá? Então, cada um é uma coisa. Aqui na camada vocês vão ver. Máscaras tem as opções de máscaras, tá? E shape layer tem as opções de shape layer. São coisas diferentes. Isso com essa ferramenta. E com a ferramenta da canetinha? Com a ferramenta da canetinha é a mesma coisa. A diferença da ferramenta da caneta é a seguinte. Ela é uma ferramenta que eu posso desenhar a minha própria forma, tá? Então, se eu quiser fazer uma forma mais elaborada, vou supor aqui, né? Se eu faço essa forma sobre o sólido, eu acabo criando uma máscara, né? Lembrando que essa máscara também tem um path que pode ser modificado, então eu posso criar formas que eu vou modificar depois, né? Se eu mexo aqui nesse vértice, por exemplo, e afino ela, vamos fazer alguma coisa assim. Eu consigo animar isso aqui, né? Criar keyframes. Para deletar os keyframes, quem lembra, ó, só desligar o reloginho, deleta todos os keyframes, tá? E se eu uso essa caneta sem ter nada selecionado, eu crio o meu próprio shape layer, tá? Então eu não preciso usar um shape layer que já exista. Eu posso criar a minha própria forma, tá? Só que é lógico que esse shape layer vai ter uma quantidade reduzida de opções. Eu não tenho como aumentar o número de pontas, ele não está preocupado quantas pontas eu criei, nem nada disso. A única, como ele é customizado, a única opção que ele me dá é a opção path, igual a da máscara. Então, eu só posso vir aqui e modificar o path se eu quiser. Pessoal, uma coisa importante, lembrando que path também significa caminho, tá? Então, essas curvas aqui, elas, mais para frente a gente vai ver que elas podem ser usadas como um caminho, tá? Não vai ser hoje, provavelmente na aula que vem. Então, deleto os keyframes. E aí eu tenho, então, como customizar os meus shape layers, customizar as minhas máscaras, usando a canetinha. Vou falar um pouco agora sobre a canetinha, tá? Vou deletar essa máscara. Vou trabalhar como máscara aqui, tá? Vou trabalhar como máscara, que é mais simples. A canetinha funciona da seguinte forma. Para quem nunca mexeu com ela, é importante saber como que ela funciona. Existem dois modos de criar vértices com a caneta, tá? Cada vez que você clica aqui na sua cena, na sua comp, ele vai criar um vértice. Então, eu posso criar uma forma, né, geométrica qualquer, porque eu posso criar infinitos vértices, tá? Se eu clico e solto, ele faz os vértices em ângulo linear, né? Ele não faz um chamado Bezier. Vocês vão encontrar como Bezier o vértice curvo, tá? Isso aqui é uma curva. Tecnicamente, isso aqui é uma curva. O que é uma curva? Uma curva é uma forma que deriva de um cálculo matemático. Então, ele dá as coordenadas dos vértices, né? E estabelece uma relação entre eles. Então, se a relação é linear, ele forma uma linha. Mas o nome técnico dessa linha é uma curva, tá? Uma curva matemática. Então, aqui eu estou criando uma curva, só que de ângulos lineares. Se, no entanto, eu clico e, antes de soltar o mouse, eu arrasto o mouse, eu consigo criar o Bezier. O Bezier é o vértex curvo, tá? E qual que é o legal do Bezier? O legal do Bezier é que eu consigo desenhar com ele, né? Então, eu consigo, tipo, aumentar ou reduzir a curva, né? Aumentar ou reduzir essa barriga aqui, por exemplo, se eu quiser diminuir ela, né? Se eu quiser mudar a curvatura dela de côncavo para convexo, né? Inclusive eu posso fazer, se eu seguro aqui o Ctrl, ó, ele muda ali a ferramenta, essa ferramenta que vocês viram aqui, ó, Convert Vertex Tool. Se eu seguro o Ctrl, eu consigo mexer só um handle, isso aqui chama handle, tá? Que é o controlador, só um controlador por vez, ó. Então eu consigo criar, por exemplo, um shape, um formato que tem uma concavidade aguda, né? Eu posso criar mais vértices, ó. Se eu coloco o mouse em cima, aparece um mais. Então eu posso criar
tanto vértices retos como vértices curvos, tá? Eu posso ir, se eu retomar esse ponto, eu consigo continuar o desenho que eu estava fazendo, né? Então isso aqui é importante, eu acho, que vocês pratiquem um pouco, tá? Não tem como aprender essa canetinha sem praticar. Sei que muitos não estão podendo praticar agora, porque não tem computador, mas quem tem computador, existem sites na internet, inclusive, para você praticar desenhar com a canetinha, tá? Dei uma procurada rápida aqui, ó, achei um site, chama Bezier.method, com TH, method.ac. Mas se vocês procurarem por Bezier Game, como eu disse, Bezier é o nome do formato curvilíneo da curva, né? Porque a curva pode ser reta. Vocês vão encontrar esse site, Bezier Game, bezier.method.ac. E nesse site ele te dá alguns exercícios para você praticar. Para você praticar o seu desenho com curvas, tá? E vai falando se pelo próprio desenho da curva aqui você vê o seu grau de precisão, né? Se você está conseguindo ser preciso ou não. Bom, pessoal, então esse é o primeiro tipo de curva que a gente ia ver, que são essas curvas que a gente usa para desenhar mesmo, tá? Mas o conceito de curva ele se estende a pelo menos mais dois tipos, tá? Dentro do After Effects, que são a curva de posição e a curva de velocidade. Então eu abri aqui de novo o arquivo da aula passada, onde a gente tinha começado a ver essa questão da aceleração e desaceleração dos objetos, né? Então vocês estão vendo aqui que o de cima tem os keyframes lineares, a velocidade dele é constante, e o de baixo tem os keyframes acelerando e desacelerando. Então ele começa a acelerar, pega a velocidade, ultrapassa o outro, né? Porque ele vai ter que ter um tempo para desacelerar no final. E eles começam e terminam na mesma posição, mas cada um tem um tipo de velocidade. Primeira coisa que eu quero mostrar é que não necessariamente eu tenho que ter keyframes para poder modificar a posição de um objeto, tá? Então eu vou duplicar isso aqui, ó. Vou deletar esse aqui de baixo para não atrapalhar a gente por enquanto. Isso aqui é uma curva também, é uma curva de posição, tá? Ela está em linha reta. Essa curva de posição, ela pode ser curva. Ela pode ser Bezier, como eu expliquei, o termo correto é Bezier, né? Então, se eu modifico ela através da representação da curva que o After faz, vocês vão ver que eu não gerei mais keyframes e, no entanto, essa bola desce e depois sobe, e depois desce de novo. Eu continuo tendo só dois keyframes, da posição inicial e da posição final, e, no entanto, deixa eu abaixar tudo aqui, ó. Lembra que é só selecionar todos os keyframes que eu posso abaixar? Isso aqui também está na aula passada. Então eu consigo modificar a curva de posição dela sem necessariamente criar novos keyframes. Tá? Basta clicar em cima da propriedade de posição e modificar esses controladores, esses handles que são semelhantes, iguais, né, àqueles controladores da curva que a gente estava desenhando. E por final, essa então é a curva de posição. Por final, eu tenho a curva de velocidade, né? Então eu tinha feito essa animaçãozinha aqui da bola pingando, né? Então essa bola, ela tem o keyframe, na hora que ela toca o solo, ele é linear, né? Ele tem a velocidade linear. Na hora que ela chega lá em cima, ela vai perdendo velocidade, então ela desacelera. E depois ela vai ganhando velocidade, acelera de novo. Então só o keyframe ali de cima que é acelerado e desacelerado, né? Easy, easy. Só que nem sempre vocês vão querer que essa aceleração e desaceleração seja dessa forma. Vocês podem querer que ela seja maior, mais intensa ou menos intensa, né? Então uma das maneiras de fazer isso sem trabalhar com curvas é clicar em cima do keyframe com o botão direito. E vocês vão ter a opção velocidade do keyframe, tá? E aí eu posso dizer que a influência da aceleração e da desaceleração, por exemplo, da incoming velocity, né? Então da velocidade de chegada é 100% e do outcoming
que é a saída, 100%. Olha a diferença. Então estava assim, ficou assim. Dá a impressão que é um outro material, que é um outro tipo de elasticidade que tem a bolinha, né? Que ela perde menos energia, alguma coisa assim. Mais dura, né? Essa aqui está mais molinha. Tá? Só que às vezes vocês não vão querer fazer isso dando valores exatos, né? Vocês podem querer fazer de uma forma mais orgânica. Então, para isso, existe a curva de velocidade. Então, se vocês clicarem nesse botãozinho aqui que representa uma curva, que é o Graph Editor, aqui na timeline, vocês vão ver não os keyframes como balõezinhos, né? Selecionei a propriedade aqui, ó, Position, mas vocês vão ver ele como curva. Só tem que prestar atenção num detalhe. Não somente, isso aqui não necessariamente é curva de velocidade. Aqui, ó, só de olhar para ela, eu percebo que isso aqui, na verdade, é a curva de posição. Tá? Eu posso modificar aqui, por exemplo, a curva de posição, né? Então, ele vai subir menos, tá vendo? Isso aqui é a curva de posição, só que no Graph Editor, né? Em vez de trabalhar com ela aqui, eu trabalho com ela aqui. Mas eu posso mudar ela aqui, ó. Em vez de Value, Graph. Value é o valor da posição, é uma curva de posição porque está na propriedade posição, tá? Se eu mudo aqui para Speed Graph, ó, aqui sim, ó, isso aqui é a curva de velocidade. Então, o objeto está tomando uma grande velocidade e aí a velocidade começa a cair. A velocidade já começa a cair aqui, ó. E aí ele começa a retomar a velocidade e ele chega no pico da velocidade praticamente no frame, né? Nesse frame aqui, ó. Você pode ver que não é exatamente no frame, né? Então, se eu modificar essa curva aqui, ó, por exemplo, vou modificar só de um lado. Ele vai ficar desacelerando, a aceleração está suave igual era. A desaceleração está mais rápida, né? Ou dos dois lados. Aí vai ficar igual eu tinha feito, né? Igual se eu tivesse vindo aqui no Keyframe Velocity e colocado 100 e 100, ó. Tá? Eu posso fazer uma curva de velocidade estranha aqui, né? Tipo, ele primeiro perde, depois ganha. O primeiro ganha, depois perde velocidade. Então, isso aqui também é muito útil. Quando vocês estiverem animando, vocês talvez vão ficar aqui, ó, observando mesmo, né? Desenhando uma curva de velocidade que vocês achem que é apropriada para o resultado que vocês estão tentando atingir, tá? Essa é um pouco mais complexa, você tem que vir no Graph Editor e tem que também mudar aqui, né? Speed Graph, toma cuidado para ver se você não está no Value Graph, que é uma outra forma de curva de posição, tá? Muito comum animadores trabalharem animando com curvas, em vez de trabalhar com keyframes. A gente praticamente vai trabalhar mais com keyframe mesmo, que é mais simples, né? Fica mais fácil de visualizar para quem está começando. Mas tem gente que prefere trabalhar com curvas, tá? Ó, sumiu do mapa a bolinha. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar hoje era isso. E mais à noite eu vou estar também, no horário da aula eu vou estar lá à disposição para tirar dúvidas. Pode ser desse vídeo, para quem já tiver assistido, mas mais do vídeo da aula passada, né? E dúvidas em relação ao questionário também. E vai haver um questionário agora sobre esse vídeo que vocês vão ter uma semana para responder, tá bom? Na verdade, agora vocês vão ter o primeiro questionário do segundo vídeo, depois o desse terceiro só na semana que vem. Enfim, a gente se vê então na aula presencial. Um abraço para todo mundo.